Uma excelente tarde a todos e todas. Estamos aqui no nosso podcast Papo Constitucional e hoje, numa belíssima tarde, temos aqui dois convidados especiais. Primeiramente, eu gostaria de enaltecer a presença da aluna do curso de Direito aqui do Unifoa, Luísa Alves Rosas. A Luísa, que é presidente da Liga Acadêmica de Direito Constitucional, que eu tenho a honra de ser o docente fundador e atual presidente. Tá? Muito obrigado pela sua presença, Luísa. Nada, Pacheco. Vambora. É uma honra muito grande. Estamos aqui também recebendo, particularmente eu, um amigo, irmão, doutor, professor Igor Aragão, que é professor do Unifoa e é procurador federal há mais de quantos anos? 10 anos? 15 anos, né? 15 anos. Ainda um jovem rapaz, um entusiasta do direito constitucional. Então ele veio aqui para contribuir junto com a Luísa e estabelecermos aqui um pensamento crítico, reflexivo, uma vez que o nosso curso de Direito do Unifoa não tem por finalidade formar graduados em Direito meros reprodutores de conceitos. A nossa finalidade, a finalidade desse projeto, o podcast Papo Constitucional, é trazer convidados de elevada envergadura para aqui debatermos temas de elevada envergadura para proporcionar para os nossos alunos, para a comunidade jurídica como um todo, um olhar crítico, reflexivo sobre assuntos muito caros à nossa sociedade. E aí eu gostaria que falasse aqui, se apresentasse por alguns minutinhos, nosso querido Igor Aragão e logo depois a nossa querida Luísa. Não, o prazer é todo meu. Eu que fico honrado de participar aqui, principalmente do primeiro programa, se eu não me engano. É, né? o primeiro programa. Tá, fico honrado em fazer parte de um time de um centro universitário que tem esse olhar reflexivo, né? Eu sempre falo que a gente não deve formar operários do direito, deve pensar pessoas, Perfeito. alunos que pensam no direito, que pensam em direito, que pensam no direito. Estudar a lei é fácil, entendeu? A lei muda. Depois, e aí? O legal é a gente poder pensar como a gente quer mudar a lei, que lei a gente quer, essa lei é boa pra gente. É isso que o aluno de direito tem que pensar, tá? O doutor Evandro, que Deus o tenha, falava comigo o seguinte: meu filho, estuda filosofia. Depois, se souber muito filosofia, estuda direito. Uhum. Tá? E, Sábio. tá? E é uma coisa que a gente consegue trabalhar aqui no curso de Direito do Unifoa. Alunos que têm poder de crítica do que acontece na sociedade de verdade. E, com isso, a gente pode até chegar até num diálogo político, mas você vê pessoas preparadas para um debate político maduro. Uhum. Cidadão maduro, aluno maduro. Então, aí isso vai refletir o quê? Na sociedade que estudou aqui. Na sociedade, na cidade, na região sul-fluminense. Perfeito. Tá? Então, é honrado de estar aqui. Então, e pegando essa ênfase, né, do nosso querido Igor Aragão, não para debater, mas para trazer aqui um diálogo de elevado nível, estamos aqui, de um lado, não é lados opostos, né, um procurador federal, um professor renomado, mas do outro lado, alguém que ainda está no último período da graduação, que é uma renomada aluna, uma belíssima aluna do curso de Direito, a qual eu tive a honra de ser orientador da sua monografia jurídica, aprovada com 10, com louvor. Então, é para vermos qual é o nível de formação do curso de Direito do Unifoa, que coloca em lados opostos, mas não em conflito, dois operadores do direito que vão aqui trazer um tema de excelência que eu já logo em seguida irei falar. Mas quem é Luísa Alves, por favor? Antes dela falar quem é Luísa Alves, vou te corrigir. Pois não? Se eu tiver essa permissão. Dois operadores do direito. Nós não somos operadores do direito. Verdade. Nós somos críticos do direito. Críticos, reflexivos do direito. Certíssimo. Bom, eu tô muito feliz de estar aqui, depois da gente idealizar tanto esse podcast durante um ano inteiro, ficar meses decidindo só a imagem de fundo e finalmente estar ganhando vida. Muito feliz com o nosso convidado. Acho que vai ser um papo muito bom, um podcast que vai render muitas coisas boas. E é isso. Obrigado, Luísa. É sempre uma honra tê-la aqui também conosco, tá bom? E qual seria o tema de hoje? O tema de hoje, nós sabemos que no senso comum, né, para além do mundo jurídico, hoje se fala muito dos três poderes, se fala muito do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, da Presidência da República. Hoje em dia está em todas as mesas, em todos os locais,
a discussão jurídica, política nesse nosso cenário nacional. E conversando aqui com os nossos dois convidados, nós iremos debater um pouquinho sobre dois institutos que dialogam entre si e que precisa de um aprofundamento, e esse podcast eu acho que vai ser fenomenal, que é a judicialização da política e a politização do próprio direito em si. Então, hoje, nós temos 3 poderes independentes e harmônicos entre si, mas até que ponto essa independência e essa harmonia estão caminhando conforme os ditames, né? E o âmago constitucional lá do Constituinte de 88. Quais são os desafios contemporâneos? Quais são, existe excesso, não existe excesso? Cada poder está exercendo o seu papel constitucional sem adentrar na esfera do outro, está adentrando na esfera do outro. E aqui nós não iremos trazer respostas concretas e a solução. Nós traremos aqui um debate acalorado, um debate profundo, para que todos os ouvintes, operadores do direito, já corrigido pelo nosso querido Igor Aragão, e vocês, alunos da graduação, possam ter para criar o seu próprio pensamento crítico reflexivo, como está se dando, né, esse elo entre os 3 poderes. E aí, eu gostaria que a nossa querida Luísa levantasse aqui essa questão para o nosso querido Igor Aragão, para que ele trouxesse um pouquinho do seu conhecimento, já que ele é um aficionado pelo direito constitucional. Bom, doutor Igor, eu queria começar perguntando o que você acha sobre essa divisão do legislativo, judiciário e executivo. Se você acha que existem questões do legislativo que têm que ser resolvidas no legislativo, só que acabam indo, por exemplo, para o STF. O STF, né, a gente sabe, é inerte, ele tem que ser impulsionado. Sim. Então, se você acha que existe alguma questão que no legislativo eles levam para o STF, que deveria ser resolvida no legislativo. Primeira coisa, tá? Eu faço questão da doutora não me chamar de doutor, eu sou um colega, tá? Então, temos que nos tratar assim. A sua pergunta é uma pergunta para 5 horas de discurso, assim, tá? Mas eu vou tentar falar aqui um pouquinho no tempo que a gente tem. Nós temos essa divisão dos 3 poderes, lá desde Montesquieu, tá? O legislativo faz as leis, o judiciário, tá? Julga a questão, a lei, a aplicação da lei, né? E temos o executivo que aplica a lei. Quando acontece isso, acontece aqui no âmago da Revolução Francesa ali, e o juiz naquele momento era o inimigo. Então a ideia era reprimir ao máximo o poder do juiz naquele momento, e ele ter um legislativo muito forte, já que era o representante do povo que se manifestava através da lei. Aí, quando a gente estuda lá no começo da faculdade, Montesquieu, a lei para todos. Sim. O filósofo. Não é o Kant, não. Vamos cortar essa parte, né? Aqui. Mas a gente é baseado na separação dos 3 poderes, a lei, a aplicação de igual para todos, certo? E a Constituição lá como um documento político. Mais um, tipo assim, legislativo busca isso aqui do que um documento jurídico. Com o tempo, tá? E o grande caso nos Estados Unidos, Marbury versus Madison. Perfeito. Tá? O americano, ele torna a Constituição uma norma jurídica. Você pode declarar que uma norma é inconstitucional com base na própria Constituição. Tá? Daí a necessidade daquelas classificações que a gente não gosta muito, da Constituição não ser flexível. Sim. E ter necessidade de uma Constituição rígida. Senão todo mundo que ia fazer a lei ia mudando a Constituição. Certo? Tá? E passando isso para o Brasil. Tá? Historicamente, a gente teve muita Constituição, muita repetição, assim. Por exemplo, na primeira Constituição, não sei se é a primeira ou é a primeira da época republicana, falava de um direito à saúde para todos, assim, mas era uma coisa muito vaga, assim, não dava para você pegar, entrar, arrumar um advogado, entrar com uma ação, ter uma lide ali, discutir entrega de medicamento por plano de saúde. Plano de saúde não, mas contra a União, por exemplo, que hoje a gente sabe como funciona.
tá? Então, querendo ou não, a Constituição, ela ganha, principalmente no final do século XX e no século XXI, uma força jurídica muito grande, certo? E no Brasil, o nosso caso ainda é pior. Por quê? A Constituição não era norma. A doutora não é mais nova, mas o Pacheco vai saber. 20 anos atrás, 30 anos atrás, você ia despachar com o juiz, o que o juiz tinha na mesa? Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código Penal. Sim. Ele pegava, tinha a Constituição ali, vou fazer o controle de constitucionalidade desse artigo do Código Penal. Não era assim. Não era assim, tá? Então, existe essa normatização da Constituição. Isso ganha força, isso é uma questão mundial, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem uma carência do legislativo. Cada legislatura parece pior que a outra. Isso também é uma questão mundial, tá? Tanto é que acaba, e sem querer entrar em mérito político, que a gente vê se elegendo gente que tem nada a ver com nada, no mundo inteiro, tá? Aqui, na Europa, nos Estados Unidos, tá? Isso no legislativo, existe uma crise de representatividade do legislativo, essa crise é mundial, tá? No executivo, eu já não vejo essa crise de representatividade. A gente vê, tanto no Lula quanto no Bolsonaro, eles tinham um público ali grande que votou a favor e mantinha as ideias, tá? Independente de lado aqui, tá? Mas acontece o seguinte, a Constituição de 88, ela foi aquele período pós-ditadura, e 86, 87 e um pedaço de 88, enquanto teve aqueles debates em Brasília, logo depois que acaba ali 85, Brasília vira ali um centro de convenção para montar a nova Constituição. Então, todo mundo que trabalhava com qualquer coisa ia para Brasília querer um parágrafozinho na Constituição, se muito, queria um artigo inteiro. Então, na Constituição do Brasil tem tudo, só não tem taxista e PGM. O resto tudo está lá. Tudo, tá? E o amor verdadeiro também não está lá, tá? Aí. Mas, então tem tudo. Então a gente tem um problema que é o seguinte, tá? Quando a gente fala em judicialização da política, foi uma escolha, lá em 88, de colocar uma Constituição deste tamanho, tá? Para julgar muita coisa. E, como a gente sabe, o judiciário não pode se negar a julgar. Então, a gente tem muito processo no STF discutindo constitucionalidade, tá? E isso é uma questão bem, vamos dizer assim, quando você vai fazer o controle de constitucionalidade, a gente tem aqueles princípios da força normativa da lei, aproveitar ao máximo da lei, fazer tudo para não declarar inconstitucional, justamente porque, tá? Salvar a lei, tem técnicas de decisão, exatamente. Interpretação conforme, justamente para manter a ideia da democracia que os legisladores fizeram aquilo pelo povo. Só que a gente tem uma Constituição que tem tudo, então tudo vai para o STF. Tá? Então, é diferente tudo ir para o STF, a judicialização da política, do ativismo judicial, aonde o juiz poderia tomar uma decisão respeitando mais o poder legislativo e ele toma uma decisão que é totalmente diferente de acordo, às vezes até com questões financeiras do país, questões políticas, entendeu? E vejo, então, eu vejo, assim, essa nefralgia que nós temos hoje constitucional, por exemplo, o STF, essa competência penal, que eu acho que parou o país esse ano de 2025, tá? Que essa questão vai ter anistia, se tiver a anistia, eles vão julgar inconstitucional. Eu cheguei a ver ali, alguns votos, ninguém falou, mas sim, foi afirmado apenas pelos ministros em obter dictum, assim, na coisa julgada, tá? A gente tinha, dos 11 ministros, 7 falaram em obter dictum que se tivesse uma anistia, declararia inconstitucional. É uma questão, assim, bem polêmica, entendeu? Mas do Bolsonaro, então, é mais polêmica ainda, porque eu te trago uma outra pergunta constitucional. Se o povo de Sherwood quisesse ter o Robin Hood como prefeito, poderia ou não? Nossa Senhora. É uma questão muito para pensar.
Porque tendo em vista de um lado, ele acabava tirando de um para dar de outro, mas desse outro que ele tirava, colocar muito na balança. Não, e a representação? O povo. Exatamente. Aí a gente acaba com a lei da ficha limpa. Exatamente. Olha só o problemão que é. Quando eu falei assim, gente, vai vir a ficha limpa. Vamos discutir isso aqui. O pessoal, não, eu sou muito a favor. Eu falei, não, também sou a favor de bons políticos. Mas até que ponto a gente vai violar a democracia? Mas trazendo aqui um ingrediente agora, eu como um mero e singelo conhecedor da Constituição Federal, Singelo. quando a gente fala da judicialização da política, você, Igor, falou com muita propriedade que lá em 88, 86, Brasília estava cheio de representações que gostariam de ter lá um artigo, um inciso, um parágrafo na Constituição, até por uma questão de justiça, né, histórica. Reparação histórica, tudo. E isso, ali tinham as mulheres, os índios, os idosos, enfim. Mas sabendo que a função típica do Poder Legislativo é legislar e também fiscalizar, e você falou também com muita propriedade, e a nossa querida Luísa também falou, que o Poder Judiciário ele é inerte, mas também existe um princípio da inafastabilidade da prestação da tutela jurisdicional, ou seja, o judiciário é inerte, mas uma vez que ele for impulsionado, ele tem o dever de julgar determinado conflito ou descumprimento de norma que foi até a ele. Quando a gente pega o artigo 103 da Constituição Federal, o artigo 103, para aqueles que são ainda alunos dos períodos iniciais, é o dispositivo que traz quais são os 9 legitimados que podem propor as ações no controle abstrato. Ou seja, trazendo aqui para uma linguagem mais simples, daqueles alunos que estão começando ainda. Uma vez que uma lei, um ato normativo, ele entra em vigor, ele tem a presunção relativa de ser constitucional. Essa relação ela é relativa, pois, não obstante ter sido feita por um poder legítimo, pode ser apreciado pelo Poder Judiciário, em regra pelo Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Mas quando a gente pega lá o artigo 103 da Constituição Federal, nós temos 9 legitimados, que são órgãos, pessoas ou entidades que podem propor uma ADI, uma ADO, uma ADC ou uma ADPF. Vamos pegar aquela que é a mais usada, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Trazendo para o bojo da nossa discussão, um desses 9 legitimados são partidos políticos com representação no Congresso Nacional. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, tendo o partido, basta ter um representante, ou na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, esse partido, basta tendo um representante no Congresso, ele já é legitimado para propor no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade questionando determinada lei feita pelo próprio Poder Legislativo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou levantar aqui a bola agora para os dois cortarem. Muitas das vezes, as minorias partidárias, e aqui eu trago até um conceito de minoria, quando não obtém um êxito no âmbito do Congresso Nacional, ou seja, a maioria no Congresso Nacional publica, né, cria uma norma a nível federal e ela entra em vigor, aquele debate que em tese foi perdido, não é que há aqui quem ganhou e quem perdeu, mas aquela decisão feita pelo Poder Legislativo, representando o povo, mas que determinado partido, representando às vezes uma minoria ou uma causa minoritária, ele vê que não obteve êxito na votação e foi esmagado, às vezes de forma esmagadora, né, e majoritariamente vencido, ele judicializa aquela determinada demanda, aquela determinada questão. E ele, como sendo legitimado aquele partido político, ele vai para o Poder Judiciário e leva aquela questão que era para ter sido decidida no âmbito do Poder Legislativo para o Supremo Tribunal Federal. Então aquela questão política, ela é judicializada. Se é constitucional ou não, é outra história. Eu não estou indo no fim, eu estou indo no meio. Então aquela questão que, em tese, ela era para ter sido fruto de um debate e decidido no âmbito do Poder Legislativo, ela é levada até a Corte Constitucional Brasileira e ali aquela questão ela é reapreciada. Vou colocar uma pimenta na nossa conversa. Vamos embora. E muitas das vezes, essa ação direta de inconstitucionalidade, ao ser recepcionada, né, no Supremo Tribunal Federal, ela automaticamente é encaminhada para algum relator seguindo todo o regimento interno do STF. E não raro, não acontece a todo momento, mas acontece em nosso país
às vezes, monocraticamente, um determinado ministro ou ministra do Supremo afasta temporariamente a incidência daquela norma monocraticamente, a suspende até que se julgue o mérito da decisão. Até porque que a própria medida cautelar, à luz da Lei 9868/99, diz que até a concessão da cautelar ou não deve ser por maioria absoluta. Então isso traz aqui uma questão para ser debatida. Ou seja, a vontade, às vezes, de uma maioria esmagadora do Poder Legislativo é levada até o Poder Judiciário por um partido político legitimamente, porque a legitimidade está na Constituição Federal, e quando chega no Supremo, aquela vontade, ela, por consequência, ela é literalmente revista provisoriamente para o ministro e ela é judicializada. E eu gostaria de trazer esse ingrediente aqui agora. Como que está a legitimidade democrática disso tudo? Disse ele que é um singelo conhecedor da Constituição. Posso pedir licença para responder? Óbvio. Antes de responder primeiro, tá? Antes de responder, eu queria contar uma história baseada na pergunta, tá? O Pacheco aqui falou bastante do artigo 103, sim. Diz que são 9 incisos, se eu não me engano. São 9 legitimados. 9 legitimados, né? Exatamente. Tá? O que acontecia? Antes de 1988, a gente só tinha um legitimado. Que era o Procurador-Geral da República. Então, quando chegava alguma coisa nele, tá? Como era só um, você tinha menos controle de constitucionalidade. Porque tinha muita coisa que ele achava que era constitucional. Tanto é que tinha Procurador-Geral da República que tinha fama de engavetador-geral da República. Sim. Até ter um que virou ministro do STF, ele foi professor da UERJ. Daqui a pouco eu lembro o nome aqui e falo. Ele falou o seguinte: eu, como Procurador-Geral da República, eu vou fazer o seguinte. Independente de eu achar constitucional ou não, o que chegar em mim eu vou mandar. Vamos abrir espaço para o debate no STF. Tá? Ele é daqui do Rio de Janeiro, daqui a pouco eu lembro o nome dele e cito aqui. Tá? Então, isso mostra, que está voltando lá. Então, tem muita gente com acesso ao STF. Tá? Segunda história que vivi aqui semana, tem nem um mês. Tá? Fui acompanhar um projeto de lei estadual. Tá? Vou falar o nome aqui sem problema nenhum. Era uma lei, era PL 6035, estadual, tirava dinheiro dos royalties do fundo do Rio Previdência para poder colocar na saúde. Eu, interessado, fui acompanhar de perto. Tá? Os partidos de direita e do centro, o pró-governo, foram a favor. E os de esquerda votaram mais em contra, com ênfase maior no PSOL. O PSOL chegou, nesse caso, olha que eu sou fã do PSOL, tá? Fico aqui à vontade para criticar, porque eu sou fã, tá? De como trabalha a ideologia partidária. No primeiro dia que ia ser votado, eles arrumaram um argumento interno e conseguiram trancar a pauta inteira, para não ter votação. Aí depois de muita conversa, conseguiram destrancar a pauta para votar no dia seguinte. Aí no dia seguinte, tá? Foi votado. Na hora de votar, eles votaram, pediram a palavra, tudo, mantiveram a posição contrária à lei, tá? Mas uma coisa que me chocou bastante foi todos os deputados praticamente que falaram ali que eram contra, falaram que ia entrar com uma ação de inconstitucionalidade para discutir essa questão. Ou seja, os políticos já trabalham, tá, com o STF resolvendo. Sim. Ou, às vezes, o órgão especial, quando é um controle estadual. Entendeu? Isso é muito ruim para o jogo. Eu sempre brinco aqui, essa frase não é minha, essa frase é do Barroso, mas depois que ele virou ministro, ele parou de usar. Quando você tem, tá, uma sociedade, o país do futebol, sabe os 11 ministros do STF, mas não sabe os 11 da seleção, o design democrático está errado. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nisso aí. Tá? Então, voltamos.
São 103 para discutir só a constitucionalidade das leis, fora as outras competências que o STF tem. O STF tem a competência penal que nenhuma corte do mundo tem. Sim. Nenhum lugar no mundo julga assim. Eu lembro, em 2012, o Gilmar Mendes chegou aí na Suécia e era um encontro de ministros de Suprema Corte. Dos Estados Unidos falou assim, eu julgo 70 por ano a corte. Da Suécia falou assim, não, quem julga mais? Era 100 e alguma coisa. Aí mostrou um pouco da diferença, que era o prédio na Suécia era um prédio pequeno, eles mesmos faziam o café, era uma coisa assim, normal, não tinha essa pompa toda que a gente tem aqui, né? Ele ia de metrô, tá? A discussão na Suécia era se os ministros do STF teriam o metrô liberado ou não, tá? Mas o Gilmar pega e fala, não, ano passado o STF julgou 190 mil processos. Aí o pessoal achou que era brincadeira, ninguém acreditou. Assim, ele teve que ir lá buscar, pedir relatórios, todo mundo achava que era piada. E aí volta aquilo, muito direito, pouco direito. Entendeu? Aí a gente fica vivendo num mundo de copia e cola. E vai ter questões e sem democracia, sem ser democrático. Tá? Antes de eu repassar a bola aí para a doutora Luísa, tá? Já aproveitando o artigo 103 aqui, tem uma história engraçada, acho que fofoca tem que ser sempre dita, né? Com certeza. Então, a gente não pode deixar passar. Curso de direito, então. Fofoca constitucional é uma delícia, né? Maravilha. Pô, então, uma fofoca constitucional é essa, né? Tem um procurador, ele é ex-procurador, né? Pediu exoneração, chama Daniel Sarmento, ele é professor da UERJ, tá? Grande expoente. Assim, uma referência em direito constitucional. referência nacional. Se o Lula me liga e fala assim, quem que você indica para o STF? Era ele agora, foi um professor, a pessoa mais inteligente que eu conhecia, assim. E ele trabalhava com direitos humanos, tá? E minorias na Procuradoria da República, no Rio de Janeiro. E ele chegou à conclusão que o movimento que mais cresceu após 88, tá? Foi o movimento LGBTQIA+. Então ele chamou os representantes, tá? desse movimento e falou, o que vocês precisam? O que acontece? Quais são os problemas, as dificuldades que vocês têm? Porque vocês conseguem unir muita gente, mas parece que vocês têm muitos problemas. E realmente existiam muitos problemas que eram coisas inviáveis. Por exemplo, tá? Independente de ser a favor ou contra, adoção. Aí, para conseguir ter adoção, fazia adoção no nome de um. Aí esse um morria. Aí o filho não podia ficar com o outro, ficava com a avó, que nem conhecia. Patrimônio que fez em conjunto, vai para quem? Aí é para a mãe do que no outro, não sei o quê. Então, assim, problemas que tem no dia a dia, que surgem na sociedade, e o direito tem que acompanhar para resolver. Certo? Tá? Aí ele pegou, junto com outro professor da UERJ, o Gustavo Tepedino, do Direito Civil, e montaram uma tese jurídica, que é uma interpretação conforme, se eu não me engano, uma DPF, do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Sim, lá diz assim, é permitida a união estável entre homem e mulher. Lá não está vedado entre homem e homem e mulher. Lá diz que pode homem e mulher. Se tivesse uma norma expressa, é vedado a união estável entre homem ou pessoas do mesmo sexo, aí acho que não tinha discussão. Qualquer norma nesse sentido seria inconstitucional. O que ele fez na prática? Assim, bem resumido. Falou assim, na prática nós temos uma lacuna constitucional. Como que a gente preenche as lacunas? De acordo com os direitos fundamentais. Quais são as normas de direitos fundamentais que a gente vai pegar e aplicar aqui nesse caso? Aí vai. Igualdade, liberdade, direitos de patrimônio, e assim vai, e conseguiu montar essa tese. Só que a parte engraçada, que é da fofoca, tá? Ele fez a ação, montou todinha, tá? E levou no procurador-geral, que era chefe dele na época. E o procurador-geral, não vou falar o nome aqui, pegou e engavetou, falou assim, não, sou contra. Aí ele foi dar notícia pro pessoal do movimento LGBTQIA+. Aí o pessoal falou assim, pô, sério, nossa, o que a gente vai fazer com isso? Aí um perguntou, mas só ele pode entrar? Ele falou assim, não, tem os legitimados, os 9 legitimados do artigo 103. Perfeito. Vou pegar aqui, Aí pegou o 103, pegou assim, abriu e leu. Aí você vai passar lá, presidente da República, partido político, tudo, não sei o quê. De repente tem lá, governador do estado. Um levantou e falou assim,
deixa comigo. Eu fiz o vestido da mulher do Sérgio Cabral. Vou falar com ela, o Sérgio Cabral vai assinar isso aí. Você não acredita que pegou? O Sérgio Cabral assinou. A questão foi pro STF. Legitimado. Como legitimado. A questão foi pro STF. O Sérgio Cabral ficou como pai da criança, tá? Na questão política. Sim. O Barroso, na época, era procurador do Estado do Rio, fez a sustentação oral a favor. Sim. É uma das sustentações orais mais marcantes da história do STF. Foi. Com a sapiência que ele possui. Tá? E aconteceu desse jeito. Assim, só uma fofoca aqui que eu acho que, para dar uma descontraída aqui no artigo 103, que é um artigo que eu acho maravilhoso desse acesso constitucional. O que eu acho que a gente deveria era diminuir a competência do STF. A gente precisaria de uma mini reforma constitucional, tá? Tirando muita coisa, tá? Que não é para estar na Constituição. Porque hoje, para governar, você não precisa de maioria, você precisa de 3/5. Você tem que fazer reforma toda hora. Isso acaba sendo ruim. Às vezes a maioria quer uma coisa e você não tem 3/5. Tá? Eu acho isso bem ruim. Então, acho que muita coisa a gente deveria tirar da Constituição. Fazer uma desconstitucionalização de algumas coisas. De algumas áreas jurídicas. Eu vejo assim, área previdenciária. Já chegou até a época, tá? A doutora pode me corrigir aqui, que tinha até o valor do benefício, os valores ali, acho que foi a emenda 21, se eu não me engano, tinha um valor. Só a atualização monetária do tempo já deixava a Constituição, ultrapassada. Assim, não dá. Então, o Barroso sempre conta, né, que ele tem um sítio em Petrópolis, que ele uma vez pegou um terno que não servia mais, pegou o cabide e deu pro jardineiro dele, assim, falou assim, quer esse terno aqui? Aí ele falou assim, o terno não quero não, mas o cabide... Então, assim, não quero nem entrar o que é importante, igual eu falei de previdenciário, o que é importante na Constituição, o que não é. Mas eu acho que tudo que está, do jeito que está, não dá para ser. Vamos rediscutir isso, tá? Quer o direito previdenciário lá? Vamos colocar, podemos colocar, porque o que é importante para uma população, às vezes, não é tão importante para outra. Mas como quando você coloca na Constituição, eu sou daquela tese do pré-compromisso, tá? Daquilo, assim, só vamos mexer assim, mesmo que eu tenha uma posição diferente mais à frente, eu quero que seja mantida aquele pré-compromisso que eu fiz, certo? Isso é bem contado na Odisseia, quando o Ulisses tá voltando, tá depois da guerra de Troia, e o canto da sereia, os marinheiros todos remavam em direção ao canto da sereia e batiam nas pedras e morriam. Então, Ulisses vira e fala, vou pôr um tampão em todo mundo, ninguém vai escutar, só eu vou escutar. Mas se eu falar para vocês em direção à sereia, vocês não vão. Ok. Chegou na hora, Ulisses escuta o canto da sereia e vai para lá. Por que a vontade de Ulisses antes vale mais do que a vontade de Ulisses depois? Entendeu? A gente tem esse problema. Por isso que a gente faz Constituição. A gente tem que ter algumas coisas, realmente tem que ficar ali para ser debatido só em casos de extrema necessidade. Agora, se a gente pegar e levar tudo para o STF, o design democrático está errado. Quando o pessoal aqui, sem entrar mais uma vez em questão política, fala que a gente vive uma ditadura de toga, tá? Não acho o termo ditadura de toga, porque envolve até ditadura, acho que fica muito pesado. Mas assim, é uma expressão que se a gente pegar e sentar e conversar, o STF tem poder demais nesse país hoje em dia. E a gente tinha que amadurecer como cidadão para esse poder ficar no legislativo. Entendeu? Aí, voltando à importância da Constituição hoje, a gente pode falar data aqui, coisas aqui? Pode, deve. Nós estamos em 2025, dia 4 de dezembro. Tá. Por exemplo, o Lula acabou de indicar o Messias. É um debate. Ficou, até ele indicar o Messias, ficou entre ele e o AGU. O Messias, hoje é o AGU, sim, foi indicado para o STF, vai fazer essa baixinha no Senado. O outro indicado, outro que estavam trabalhando por baixo, o Rodrigo Pacheco, sim, que já foi presidente do Senado, ele é jurista, tudo, formou na PUC de Minas Gerais, que é uma referência, tá?
E assim, isso envolveu muita questão política. Envolve muitas votações, acordo assim, para você ver a importância de um ministro do STF. Eu não sou um fã do Bolsonaro, mas quando o Bolsonaro disse assim, é mais importante a gente nomear 3 ministros do STF do que ganhar uma eleição, ele está pensando a longo prazo, e é verdade. O STF tem poder demais. Só que assim, não é lógico que a gente vai entrar lá, quebrar tudo e vai resolver isso. Sim. Vamos resolver isso como sociedade. Por isso que temos que amadurecer e resolver. Como vamos fazer isso? É isso que a gente tem que parar e pensar e trabalhar. Isso. E chegando nessa seara ainda, né, de que, à luz do artigo 103 da Constituição, diversos legitimados encaminham até o nosso Supremo Tribunal Federal diversas situações que, em tese, eram para ser decididas no âmbito do Poder Legislativo, e isso é uma engenharia constitucional. Então, a chegada até o Supremo está legitimado pela Constituição. E, por outro lado, né, levar até o Supremo esses partidos políticos, porque possui lá um inciso próprio, partido político, representação no Congresso Nacional, também está legitimado pela nossa Constituição. Eu trago aqui mais um ingrediente. Bora. Não obstante, né, nós temos 4 ações do controle abstrato de constitucionalidade, e a principal delas é a ação direta de inconstitucionalidade, conhecida como... Antigamente era a DIN, né, mas agora o Supremo agora colocou a ADI. Existia uma determinada ação no controle de constitucionalidade abstrato que ela não era tão muito falada. De vez em quando, timidamente, alguns legitimados a utilizavam. E por ela ter caráter residual, e parece que o Supremo, com as suas decisões na última década, abriu os olhos de alguns legitimados, existe hoje a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a famosa ADPF. Mas por que eu estou trazendo a ADPF para esse debate agora? Porque a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela só pode ser utilizada pelo princípio da subsidiariedade quando não couber nenhuma das outras ações, em especial a ADI. E lá, então, você só pode utilizar a ADPF quando não couber uma ADI, por exemplo. E está escrito, então, ela tem natureza residual, supletiva, subsidiária. Está escrito na lei que rege a ADPF, que é a 9882/99, que uma das hipóteses em que se pode propor uma ADPF no Supremo Tribunal Federal é para questionar atos do poder público. E quando a gente fala atos do poder público, aqui abre um emaranhado, um oásis de oportunidades. Que são uma Justiça Federal. Isso, é um oásis de oportunidade. Então, se antes, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, poderia acionar o Supremo Tribunal Federal no que tange leis e atos normativos, federais ou estaduais, agora a ADPF, que antes era algo que não era tão utilizado, ela se tornou uma grande protagonista, não somente de partidos políticos, mas também de entidades de classe, de minorias, para levar questões do poder público, sentido amplo, sentido lato, para que seja analisada no Supremo Tribunal Federal. Então, o próprio, e aí eu estou afirmando, o próprio Supremo Tribunal Federal, mais ou menos uns 2 anos atrás, nós estamos aqui em 2025, dezembro de 2025, há 2 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal, ele teve uma reviravolta constitucional, uma reviravolta jurisprudencial. Porque quando falava de entidade de classe, até então a entidade de classe era somente categorias profissionais. Somente as categorias profissionais enquadravam naquele rótulo de entidade de classe de âmbito nacional. E de 2, 3 anos para cá, 2022 para cá, houve uma reviravolta jurisprudencial no Supremo, e eu estou afirmando o voto de alguns ministros. Eles falavam que quando pegaram a expressão entidade de classe, que está no artigo 103 da Constituição, e reduziram na interpretação constitucional a categorias profissionais, o Supremo ali ele estava tendo uma autocontenção. Era uma autocontenção para que não viessem enxurradas de ações do controle abstrato até o Supremo. E com isso, de 2022 para cá, o Supremo, por exemplo, o Igor Aragão, o IBDFAN, foi reconhecido como um legitimado. Algumas associações de defesa dos indígenas e algumas minorias como entidade de classe de âmbito nacional, que transcende aquela visão restritiva. Então, com isso, se o Supremo antes já estava sendo instado
inúmeras vezes para julgar questões políticas, agora com essa decisão na DPF, que para mim foi paradigmática, eu sou a favor, faz com que o Supremo receba e possa vir a receber mais uma enxurrada de ações questionando atos do poder público por diversos segmentos da sociedade civil organizada, para além dos partidos políticos. Então eu acho que o Supremo Tribunal Federal, a partir disso, gostaria de ouvir vocês, ele passa a ter novamente um protagonismo a nível nacional. Luísa? Ai, eu queria só voltar no que o Dr. Igor falou sobre a questão do projeto de lei, né, que você acompanhou. Isso. Sim. Que eu achei muito interessante quando ele falou que conseguiram suspender e aí foram refazer a votação e alguns falaram sobre, tudo bem, então a gente leva a questão pro STF depois. Eu acho que acaba sendo uma questão muito contínua hoje, até por ter essa facilidade, né, de levar essas questões pro STF. Então, tipo assim, qualquer coisa, não, esse projeto de lei, então o nosso lado não concorda, não vai vencer isso agora. Então tá, a gente coloca uma DI depois, leva pro STF, julgar de novo, de qualquer não jeito. Cabe DI, vamos pra DPF. Isso. Não tem entidade classe. Ficou meio tipo assim. O STF vai dar uma expandida na interpretação e vai colocar. Ficou uma rede de segurança, ficou tipo, não, qualquer coisa, então o STF decide de novo. Eu acho que ficou muito nesse sentido. Eu acho que é por isso que o STF hoje está tão abarrotado de processo, com tanta coisa acontecendo. Isso, e antes do nosso querido Igor Aragão trazer suas considerações, a gente falou que muda de poder legislativo, de Congresso Nacional. Mas o poder executivo também, ele tem levado questões em tese políticas para o Supremo Tribunal Federal. E como aqui a gente está buscando um pensamento crítico reflexivo, de natureza totalmente suprapartidária, a questão do IOF recentemente, né? A questão do IOF recentemente foi parar no Supremo Tribunal Federal por iniciativa do Poder Executivo. E aí houve ali toda uma engenharia constitucional e houve uma solução para isso. Mas assim, muitos debates do Poder Executivo e Legislativo que era para ficar no âmbito da política têm sido judicializado por aqueles que eram para ter decidido ou aceitado, em tese, a decisão no âmbito do Parlamento ou do Poder Executivo. Vamos lá. Primeira consideração, tá? A gente consegue perceber esse superpoder que o STF tem, né? Eu tenho um amigo que é procurador do Estado do Rio, Zé Vicente, e ele fala assim, o STF não pode ser o superego da sociedade. Na psicologia lá, freudiana tem, né? O ego, que seria a vontade de ter um bolo, quero comer o bolo inteiro. O superego, não, só não come, entendeu? E depois então aquele controle do superego e do ego, sabe? Ele acha que o STF não pode ser o ator principal nesse jogo. Ele tem que jogar, mas ele não é o camisa 10. Não é o que decide, tá? Quando o Pacheco puxou aqui essa decisão que o STF ampliou mais gente para entrar com a ação no STF. O que está acontecendo? É o STF se dando mais poder, certo? Se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, não estou entrando no mérito. Eu acho que isso vem acontecendo principalmente depois nesse século. Porque a Constituição muda em 88, só que os ministros não mudam. Sim. Então os ministros eram aqueles ainda de Código de Processo Penal, Código Penal, Código de Processo Civil. E o civil. Tá? O Dr. Rodrigo Brandão, se eu não me engano, tem uma tese, um artigo escrito sobre isso, PGM do Rio de Janeiro, que fala que não adianta mudar a Constituição se você não mudar os ministros. Que a mudança dos ministros, com essa judicialização de tudo, começa realmente no século XXI. E que acontece, primeiro, uma judicialização da política, e a gente vê isso muito em ações de medicamentos, que foi ali de 2000 a 2010, foi o principal debate, medicamentos, fornecimento de saúde e tudo, tá? E depois de 2010, e aí acho que perdura mais em 2012, 2013, a gente começa um movimento de resposta, que seria a politização do direito. Sim. E a gente vê isso claramente quando existe uma briga para nomear o ministro do STF, tá? Assim, esse aqui não é muito fofoca, é só uma informação. Por exemplo, o Barata Ribeiro, da rua de Copacabana, ele foi ministro do STF. Ele estudou na UFRJ, ele parou no 5º período.
Ele nem se formou. Ele não tinha OAB, nada. Tudo bem, ele pode ser inteligente. A Constituição fala, notório saber jurídico, tá? Mas você já imaginou não ter alguém formado em direito no STF hoje? Olha que diferença de mentalidade de sociedade. Sim. Tá? Então, quando o Pacheco pega e fala mudança de paradigma e sorri, eu sou do outro lado. É uma mudança de paradigma, eu fico preocupado. Falo, pô, será que a gente tem que deixar tanta gente pro STF assim? Gente, a gente tem que blindar um pouco o STF. Vamos tentar falar entre nós, democraticamente, porque 11 juízes não eleitos determinar 250 milhões de pessoas sempre não é democrático, tá? É lógico que tem que intervir em muitos casos, e o STF intervém. Em muitos casos o STF não tem um ativismo, ele está lá porque está obrigado a estar, Sim. tá? Então, ele também não tem o que fazer, tá? A gente precisava de uma reforma realmente que mudasse. E, assim, talvez uma reforma até drástica. Por exemplo, hoje a gente vive o que é chamado presidencialismo de coalizão. Certo? O presidente, para conseguir governar, ele precisa ter maioria, ou 3/5, na minha opinião, tá? No Congresso. Tá? O Eduardo Cunha pegou e falou assim, isso não é presidencialismo de coalizão, isso é presidencialismo de corrupção. É só comparar com a parte que você precisa. E é o que acontece. Então, será que a gente precisa, então, de um presidente? Não bastava ter um primeiro-ministro? Será que a gente precisa ainda de 2 casas? Senado e Câmara? Tudo bem, tem uma teoria que eu acho linda, que é a teoria do Pires que esfria o leite. Que talvez a primeira casa vote no impulso da sociedade, a segunda consegue, normalmente o Senado, a segunda casa consegue ter mais fria, pensar mais sério. Eu já vi artigos de pessoas, de juristas famosos, falando que talvez acabar com uma das casas não seria problema, igual é em nível municipal e em nível estadual. Assim, estou trabalhando aqui hipóteses que pra gente mudanças mesmo, entendeu? Porque realmente o presidente ele tem que ficar dialogando ali aí vira isso aí. Aí surgem episódios que aconteceu, mas já tivemos mensalão, aí um cede pro outro, assim, é tanta coisa que chega por um lado, um momento que sai do jogo político lícito. E as outras pessoas começam a se aproveitar. E muitas das vezes amparado na própria Constituição. Sim. A Constituição, ela possui mecanismos altamente louváveis, mas a forma de aplicação ou de interpretação leva voos para destinos que não deveriam ir. Então, utilizando, às vezes, a engenharia constitucional faz com que decisões que, em tese, estão amparadas formalmente no âmbito da Constituição, mas materialmente, fazendo uma analogia aqui, não são tão louváveis assim. Então, respondendo a sua pergunta mesmo agora, a questão, eu acho que essa nova geração jurídica que vem no século XXI, elas vêm com essa que o STF também, sendo um dos poderes, você também tem que dialogar com o STF. E o STF trabalha isso muito bem no século XXI. A gente pega o Marco Aurélio, acho que foi 2005, se não me engano, ele fez a TV Justiça. A TV Justiça hoje é o quê? Um reality show. Sim. Certo? Tá, né? Você não vê isso em lugar nenhum no mundo, desse jeito que a gente vê. Tá? Mas foi um jeito de legitimar as decisões judiciais. Você pegar a TV aberta e olhar. Você ter amicus curiae, audiência pública da corte. Isso são coisas que eles tentam democratizar o controle. E isso é muito legal. Tá? Mas a mentalidade é de dar mais abertura ainda. Para quem quiser chegar no STF, chega. E, tá? Pelo menos via diretamente, né? Porque chegar via recurso extraordinário... Difusa, nossa, aí é diferente. Súmula 7, ó, nossa senhora. Está muito mais tranquilo. Né? Mas eu acho que já tem essa tendência de vamos democratizar isso aqui. A gente está no jogo político mesmo. Eu acho que o STF já pensa assim. Agora, é bom trazer outro ingrediente também. Hoje eu estou aqui com a receita, né? Vários ingredientes. Para os nossos alunos que ainda estão engatinhando nos períodos iniciais,
Quando o Supremo Tribunal Federal, agora eu vou fazer só uma constatação, para ilustrar ainda mais o nosso debate, quando o Supremo Tribunal Federal ele julga em controle abstrato, ou seja, inicia, processa e termina no âmbito do Supremo, ele declara eventualmente, vamos supor que uma lei federal é inconstitucional, no senso comum a gente fala que essa decisão é vinculante erga omnes, ou seja, ela vai abarcar todas as pessoas que em tese seriam impactadas por aquela decisão e vincula determinados órgãos. Mas é bom que se diga que quando a gente pega a própria Constituição Federal e pega a Lei 9868/99, que é a lei da ADI, ADO e ADC, e a Lei 9882/99, diz que a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal no controle abstrato não faz coisa julgada, não tem eficácia vinculante erga omnes sobre o próprio poder, o próprio Supremo Tribunal Federal, mas eu gostaria de trazer aqui que o Poder Legislativo, na sua função típica de legislar, também não está vinculado à decisão do Supremo Tribunal Federal, trazendo em miúdos. É o que nós chamamos na doutrina alienígena, e o Brasil já incorporou isso, do famoso efeito Blacklist. O que é o efeito Blacklist? Muitas das vezes há uma reação do Poder Legislativo. O Poder Legislativo reage a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e o doutor Igor falou com muita propriedade, de 11 ministros, às vezes, ou maioria, de 6, maioria absoluta, 6, desfazer a vontade do Poder Legislativo, muitas das vezes, tendo em vista que o Poder Legislativo não está vinculado, na sua função típica de legislar, às decisões do Supremo, ele vem com uma reação legislativa, que é o efeito Blacklist, e ele pode propor um projeto de lei, ou uma proposta de emenda constitucional, de igual teor, e que, em tese, vai se sobrepor à decisão do STF. Exemplo clássico, a questão da vaquejada. A questão da vaquejada, por exemplo, o Supremo decidiu que a praça da vaquejada, no estado do Ceará, que era uma lei estadual, era inconstitucional. A reação do Poder Legislativo veio assim, como se fosse uma bomba. Veio uma emenda constitucional e colocou a vaquejada na nossa Constituição. Então, assim, aí vem aquela velha pergunta, que para mim não é velha, é atual. Temos de um próximo podcast, o Igor já está convidado. A quem cabe a última palavra quando se fala de Constituição Federal? Posso responder? Pode. Mas eu quero sua resposta também, doutora. Eu acho que não tem última palavra. E concordo plenamente. Isso que eu ia falar. Não tem última palavra. A discussão está sempre em debate. A gente pode ter a última palavra naquele processo ali, revisão da vida toda no direito previdenciário. Aquilo ali acabou. Sim. Mas a sociedade muda. Não tem a última resposta. O efeito Blacklist, ele é muito, muito, muito usado no direito tributário. Sim. Quando o STF decide algum tributo ali, alguma coisa constitucional, vem o legislativo, e muda. Se eu não me engano, na ADC 1 aconteceu isso, era de tributação dos advogados. Isso é bem comum no direito tributário, porque quando vem lei tributária, é normalmente dando uma isenção absurda, Sim. assim. Tá? Aí eles pegam e mudam a lei para valer, entendeu? Aconteceu da questão do IPTU progressivo, que não podia, fizeram a reforma constitucional para poder... Só me engano, essa DC foi até numa questão do IPTU tendo o município do Rio de Janeiro, só me engano. Não, Teve uma questão do IPTU do Rio de Janeiro. Teve isso. Acho que a DC1 é PIS e COFINS na sociedade de advogados, se não me engano. Eu não me recordo dessa. Tá. Mas aí ficou decidido justamente esse tipo de coisa. É complicado. Então, tá? se falar com quem está a última palavra, na verdade, naquele caso concreto, sim. Naquele caso concreto é do Supremo Tribunal Federal. Mas o Poder Legislativo, ele, por meio do efeito Blacklist, que é o que a gente chama de reação, né? Uma reação do Poder Legislativo, muitas das vezes até de alguns segmentos sociais, por meio dos seus representantes, vem de encontro, nem ao encontro, às decisões da nossa Corte Superior. Então, assim, o direito constitucional é cativante. O Igor falou com muita propriedade. A nossa Constituição Federal, ela não é um instrumento somente jurídico. Apesar de ser a lei fundamental, a lei máxima, a Carta Magna, ela é um documento jurídico? Ela está no ápice da ordem jurídica? Sim. Mas ela é um documento é uma palavra muito singela, que sofre várias interferências e pressões, seja
sejam, né, econômicas, financeiras, religiosas. Então, assim, vários momentos, foi o que você falou, o momento ou a contemporaneidade do Estado brasileiro que vai dizer como que ela vai ser interpretada naquele dado momento. Porque ela tem reflexo econômico, muitas das vezes, determinadas situações que o STF julga, é porque economicamente pode inviabilizar outros direitos. Então, assim, ela é um fruto não somente jurídico, mas ela é bombardeada, talvez positivamente, por diversos outros centros de poder ou fatores de poder, legítimos inclusive, né? Legítimos inclusive. Então, ela é fruto de um momento. Mas que o Supremo Tribunal Federal, ele está sendo, e é a minha opinião pessoal, muitos falam, né? Será que ele está com essa ditadura da toga? Você falou com muito e eu concordo plenamente. Não existe uma ditadura da toga. Existe um arcabouço constitucional que faz com que a Corte Superior Brasileira, que é a única do mundo, que talvez julgam determinadas coisas cuja matéria não seria de sua competência em outros países, então é contra o objeto, e muitas das vezes julgam matérias que não deveriam ter chegado até lá. Era para ter sido decidido no campo da política, mas que com alargamento da legitimidade, você falou que antes era do PGR. Isso. Pré-88. O nome dele, eu lembrei aqui, era o Sepúlpeda Pertence. Sepúlveda Pertence. Tá, que fez isso. Que ele, mesmo discordando, o que chegava lá, vou jogar para o STF para dar legitimidade para as pessoas chegarem na corte. Então, o Supremo, ele tem tanto uma exacerbação de normas, objeto que pode chegar até a ele, que em tese, você falou de questões penais, por exemplo, às vezes para um ano, a corte fica sobrecarregada um ano por causa de uma ação penal, por exemplo, vamos pegar o mensalão, por exemplo, e também diversas coisas que chegam, mas não é nem questão sobre o objeto, mas é pela pluralidade de legitimados e agora com as interpretações recentes, 2022 para cá, que faz com que o Supremo Tribunal Federal tenha mais de 5.000 ações diretas de inconstitucionalidade. Lembrando que o Supremo hoje tem mais de 5.000 ADIs, e não cabe ADI de lei municipal, tá? Então, assim, é só de normas federais e ou estaduais. Mas que com a DPF, o Supremo agora passou a ter um novo canal, né? Por exemplo, eu trago aqui como exemplo, e eu não estou aqui, eu estou totalmente de forma suprapartidária. Quando o Rio Grande do Sul, lá a Câmara Municipal de Porto Alegre, ela editou, né? Enfim, votou e virou uma lei municipal, criando o Dia do Patriota, né? Que é o dia lá, o 8 de janeiro e etc. Não vamos entrar aqui nessas questões. Aquela lei municipal do município de Porto Alegre foi objeto de uma DPF no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, pelos motivos que já estão lá na decisão, afastou e disse que aquela legislação municipal não é compatível com a Constituição Federal. Então, assim, uma lei municipal de um município da República Federativa do Brasil. Tudo bem, que é uma capital, Porto Alegre. Mas partindo da premissa que nós temos 5.570 municípios exatos, e a DPF podendo levar leis municipais até o Supremo, quando lesar preceito fundamental, se essa moda pega... Você imagina o que o STF vai ter que decidir, né? Nossa, o asfalto da minha rua tá bom, tá mal? Então, imagina? assim, criou a DPF, tem natureza residual? Sim. Ela serviu, talvez, como um coringa, positivamente dizendo, para que levasse até o Supremo algumas causas nobres? Sim. Mas quando abre esse amplo leque de legitimados e coloca lá ato do poder público e traz lá normas anteriores à Constituição, e traz lá a questão de normas municipais, pronto, o STF agora praticamente recebe tudo, fazendo aqui uma hermenêutica base, uma hermenêutica rasa. Então, não colocando aqui nenhum ingrediente, mas já que nós estamos aqui no dia 4 de dezembro de 2025, ontem, dia 3 de dezembro de 2025, foi um dia paradigmático para a parte jurídica, né, portamento jurídico brasileiro. Determinado partido político, eu não vou citar o nome, não há necessidade, utilizando a prerrogativa constitucional do artigo 103, assim como a Associação dos Magistrados do Brasil, mas foram ações diferentes, propôs uma DPF no Supremo questionando a lei de impeachment.
Então, né, para quem está nos assistindo, hoje é dia 4 de dezembro, no dia 3 de dezembro, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta por um partido político, não há necessidade de eu citar qual é o nome, chegou até no Supremo questionando a lei de impeachment, que é de 1950. Né? De forma abstrata, né? E de forma abstrata, dizendo que vários dispositivos da legislação que está em vigor hoje, né, que é de 1950, não é compatível com a atual Constituição Federal de 88. E aí, de forma monocrática, determinado ministro do Supremo afastou monocraticamente, provisoriamente, diversos dispositivos da lei de impeachment. Ontem os noticiários brasileiros só se falou disso. Inclusive, hoje, qual seria a repercussão no Poder Legislativo sobre essa decisão do STF? Mas assim, o que eu gostaria... Então, assim, aí falou-se muito ontem, e eu vou ser aqui altamente suprapartidário, falou-se muito ontem de que o Supremo adentrou numa seara que era do Poder Legislativo. Só que eu estou afirmando, por conhecimento de causa, que na verdade o Supremo só decidiu isso, se foi certo ou errado é outra história, porque um partido político, por meio de uma ação de descumprimento de preceito, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma DPF, levou até o Supremo uma norma de 1950, porque o caminho é por essa ação, e querendo que o Supremo se manifestasse com base em algumas teses de que dispositivos daquela lei de 1950 não é compatível com a atual Constituição. Então, assim, a engenharia constitucional está perfeita. Sim. A forma está perfeita, o caminho está perfeito, a ação utilizada está perfeita, o legitimado ele é perfeito e o Supremo tem que decidir. Ele era inerte, mas agora o princípio da inafastabilidade da prestação da tutela judicional faz com que ele tenha que decidir. E foi dado. Concordo que a decisão não poderia ter sido monocrática. Eu achava que uma decisão dessa Quem foi o ministro? Vamos falar. Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, de forma monocrática, e ele pode fazer isso, né? Ele pode fazer isso, não há nenhuma ilegalidade, tampouco inconstitucionalidade. Ele pode fazer isso, ele monocraticamente ele afastou. E agora vai ser referendada para o plenário, né? Ou não, pelo prazo do regimento interno do tribunal. Então, assim, eu entendo que essa decisão ela só foi dada porque o Supremo foi impulsionado nesse sentido. Então, a gente percebe que quando os discursos vão para a mídia, e aí não é nenhum demérito, para quem não conhece a arquitetura constitucional, para quem não conhece o arcabouço, a topografia constitucional, às vezes não consegue compreender todo esse percurso. Sim. Se a decisão ela é correta ou não, é outra história. Porque a legitimidade democrática do Poder Judiciário não é ferida antes das eleições. Ela é aferida na fundamentação das suas decisões. Exatamente. Por isso que elas são públicas. Então, assim, a legitimidade democrática dos três poderes, do Poder Executivo e Poder Legislativo, é prévia. A do Judiciário é depois. Por isso que as decisões devem ser fundamentadas sob pena de nulidade, artigo 93 da Constituição, inciso 9. Isso aí. Então, assim, eu estou trazendo um caso de ontem, já que estamos no dia 4 de dezembro de 88, de 2025, para ilustrar como que ontem foi muito instado esse protagonismo do Supremo, interferência em outros poderes, etc. Mas o Supremo decidiu, porque a questão foi parar até a ele, proposta uma DPF, não pecando aqui pelo excesso, cujo um dos legitimados foi um partido político. Posso? Deve. Aqui. O seguinte, com todas as vênias, quem sou eu para discordar do Gilmar Mendes aqui assim, Sim. Né? Tá? Mas o seguinte, existe uma coisa que o Barroso até falou um pouquinho antes de aposentar, que é o momento certo do STF se manifestar sobre aquele tema. Isso, uns 10 dias antes dele se aposentar, ele foi arguído sobre a questão do voto do aborto. Do aborto, sim. E ele, na resposta para a repórter na época, falou assim, existem momentos para serem coisas julgadas. Talvez a sociedade não esteja pronta para o meu voto. Sim, perfeito. Sim. Tá? Mas acho que atiçou tanto ele que o último voto dele foi esse. Antes dele ir embora, tá? Mas eu concordo com ele que existe momento para isso. A gente tem alguma discussão sobre impeachment de presidente nesse momento? Zero. Hoje o presidente o Lula tá tranquilamente, tá? A ideia de afastamento do Lula não é debatida, tá? E ele, nas pesquisas, até está na frente, assim. Então, assim, a gente não tem necessidade de debater se a lei do impeachment é constitucional ou constitucional agora. Primeira coisa, eu acho que o Gilmar Mendes não poderia fazer isso monocraticamente, não deveria. Não estou falando se é certo ou se é errado legalmente, constitucionalmente, mas, assim, o que eu quero é de design institucional democrático.
Eu acho que essa decisão teria que ser no pleno e, em vez de pegar e decidir que é inconstitucional, tá? Porque essa decisão é um perigo danado. Já volto a falar por quê. Mas é o seguinte, não poderia o pleno pegar e falar, olha, essa lei aqui realmente não dá para usar mais. Manda para o Senado, para a Câmara, um tempo, 18 meses, igual aconteceu no município de Antônio Carlos Magalhães, a DI 2240, para poder fazer uma nova lei de impeachment, de acordo com... Aí sim, julga a constitucionalidade. Sim, vamos tentar dar a César o que é de César. Vamos legislar, deixar no legislativo. A gente não, ele não tem, esse é o tipo de exemplo, de decisão que não precisava dar agora. Ele poderia chamar o legislativo para tentar arrumar... Você falou acerca do momento. Do momento ali, constitucional. E assim, imagina isso 10 anos atrás. A gente está em 2025, 2015. A Dilma acabou de ser reeleita, um monte de gente querendo o impeachment da Dilma. Sim. Imagina se a Dilma entra no STF para discutir a constitucionalidade da lei do impeachment. Os ministros do STF iam dizer que, com base nessa decisão do Gilmar, tá, que não podia ter impeachment. Independente da minha posição aqui do impeachment. Se eu for contra, por favor. Sim. Entendeu? Eu acho e ele ficou... Desculpa interromper aqui. E a partir dessa decisão agora, ele ficou obrigado a respeitá-la. Então, se chegar um pedido de impeachment, tá? Por qualquer pessoa do povo? Nesse sentido, tá? Talvez um presidente que ia ser impeachmentado não vai ser porque o judiciário afastou. Eu acho que hoje também, igual o Pacheco falou, que foi muito discutido na mídia, ontem só se falava sobre isso, acho que hoje a mídia tem um impacto muito forte em alguns momentos e decisões, igual essa do impeachment. Você fala em impeachment hoje a gente tem uma política muito polarizada, né? Se não um, se é outro, tudo vira uma certa discussão. É um fla-flu danado, né? Exatamente. Eu sempre brinco que o direito constitucional não deveria ser fla-flu, mas... Exatamente. Infelizmente. Mas aí, eu acho que é muito essa questão também. A mídia acaba pressionando muito, igual o Pacheco falou, quem vê pela mídia não tem a noção de todo o processo constitucional. Sim. Vê só o que está postado, vê só o que estão falando por aí. E não tem a consciência do todo. Então, acaba criando na sociedade uma pressão tão grande pelas mídias que acaba fazendo com que seja necessário uma tomada de decisão, alguma atitude para ver se as pessoas, fiquem mais calmas. Por tamanha pressão. E eu acho, aí, pode preparar até o corte, porque é o seguinte, eu acho que a saída para esse problema que a gente tem nesse momento, até da polarização, tá, é o que a gente faz aqui no Unifoa. Investimento em educação. Sim. Quando você tem uma sociedade educada, você sabe que uma ou outra decisão política sua não vai ser decidida a seu favor. Mas você sabe que perder ali daquela forma faz parte do jogo. E a sociedade é madura para isso. Isso. E eu acho também, trazendo aqui algumas considerações, hoje se fala muito em Estado democrático de direito em nosso país e hoje qualquer leigo sabe que nós vivemos em uma democracia. Mas eu percebo, e aí é uma crítica pessoal minha, talvez uma dor pessoal minha, e eu tenho o direito de dizer, com a minha manifestação de pensamento, assegurada em nossa Constituição, que hoje as pessoas falam muito em democracia sem compreender a essência do que é ser democracia. Muitas pessoas acham que democracia é a vontade da maioria, vontade da maioria, vontade da maioria. Então quer dizer que se a maioria decidir exterminar determinada minoria, é legítimo só porque foi a maioria que decidiu? Então, na minha concepção, a visão míope de várias pessoas, não são de todas, do que realmente vem a ser democracia, tem deturpado algumas análises. Porque o que é democracia? Primeiramente, democracia é a vontade da maioria, respeitado o direito das minorias. Minoria essa que às vezes é a maioria. São conceitos, se você joga para o lado da aritmética e matemática é um, para antropologia e sociologia é outro. Então, democracia é a vontade da maioria,
respeitar os direitos da minoria. E a gente percebe que a sociedade não tem às vezes, essa dimensão. Acho que a sociedade foca na primeira parte dos direitos da maioria. Você também, assim como o Igor falou com muita propriedade, que hoje muita coisa está sendo polarizada. Polos. Polos por quê? Porque as pessoas, eu falo aqui partido, sociedade civil organizada, os eleitores, a grande maioria, não tem a compreensão do que vem a ser, além de democracia, o que nós chamamos de pluralismo político. Aqui, mas... Deve, lógico. Complementando, a gente vê aí essa falta de noção, a gente não está falando no trabalhador rural aqui lá do Mato Grosso, não. Uhum. A gente vê isso no STF. Quando o Fux, na questão do 8 de janeiro, deu o voto dele diferente de todo mundo, os outros ministros mesmo fizeram uma pressão em cima dele, que ficou um negócio que não cabia o Fux poder divergir. Uhum. Olha só como aonde a gente não tem que ainda chegar. A gente não está falando de um estudante de primeiro período, não. Sim. A gente está falando assim, às vezes os próprios ministros pressionam os outros para ter a decisão e não aceitam a decisão do outro. Olha só como a questão ainda é muito complicada. Então, e aí, somando esse pensamento, já que nós já estamos partindo para o fim, quando a gente fala em democracia, a gente fala em construir um modelo de país onde as decisões são tomadas pela maioria, respeitadas as minorias, mas esse debate, ele não pode ser homogêneo, ele tem que ser heterogêneo. Só que quando a gente fala que tem que ser heterogêneo, não significa que tem que ter o que está acontecendo hoje. Afrontas verbais, físicas. Então, assim, muitas pessoas não estão sabendo respeitar, é uma opinião pessoal minha, a divergência no campo das ideias. Levando essas divergências para o lado pessoal. Então, assim, se não vale o que eu penso, não vale nada. Então, até que ponto? Por quê? Você pode estar errado, mas você tem o direito de falar. E a democracia constrói-se com pensamentos heterogêneos até que a maioria, respeitada a minoria, tome uma decisão para aquele momento. E pode ser que no momento posterior, num futuro próximo, aquilo seja revisto. Então eu acho que essa engenharia democrática, ela é perfeita no plano teórico. Mas eu acredito ainda que quando a gente fala de cidadania, de democracia, de pluralismo político, há que se ter ainda um pensamento mais suave, entendeu? O Brasil não precisa disso tudo. Um Brasil que tem tudo para dar certo, e muitas coisas dão certo, e muitas coisas, eu acho que falta esse amadurecimento democrático, né? Lutamos muito por uma Constituição democrática, né? Falamos muito em redemocratização da Constituição, e até que ponto? E aí, partindo agora, né, para as considerações finais, começo pela Luísa. As mulheres sempre em primeiro lugar. Quer passar a bola? Posso passar. Então, faz o seguinte. E já fazendo suas considerações, tecendo considerações. Isso. E depois, no final, olhando para aquela câmera que foi projetada justamente para focar no nosso querido convidado, Igor Aragão. Ele agora tem a palavra para trazer aqui o seu profundo conhecimento como professor, como procurador federal. Tem uma expressão que é o juiz Hércules, que é o juiz forte, que sabe resolver tudo. Sim. A gente, como sociedade, hoje, leva tudo para o STF. Sim. E isso não é o caminho correto, na minha opinião, da gente resolver as coisas. Acho que o STF, em alguns momentos, foi ativista e aí decidiu corretamente. Sim. Tá? Quando eu falo que a gente tem que tirar muita coisa da Constituição, porque dá para reinterpretar a Constituição com o tempo. Sim. O caso do União Estável Afetiva. Uhum. Quando o legislador fez lá, o Constituinte, o 226, parágrafo 3º, é permitida a união estável entre homem e mulher, ele não colocou entre homem e homem de propósito ou ele esqueceu? Naquela época ele não queria mesmo, mas isso mudou. Sim. Mas como não está na Constituição, a gente basta só reinterpretar e acabou. Sim. E mudar. Então a gente não precisa colocar tudo na Constituição. Senão, para fazer qualquer coisa, tem que mudar a Constituição. Sim. Aí a Constituição vira praticamente a lei ordinária e temos todo esse problema aqui acontecendo. E isso é agravado ainda, tá, com as questões do juiz. A gente falou um pouco de ativismo aqui. Esses dias eu vi uma pesquisa que achei muito engraçada, muito interessante, que era como as decisões judiciais são melhores
ou são pró alguma coisa, quando o juiz faz a sentença depois do almoço. Se eu não me engano era Hart que falava, se não for Hart eu já peço desculpas, mas que falava que era mais importante saber o que o juiz comeu no café da manhã do que conhecer a lei. Para você saber o que falar na audiência e ganhar a tese para o seu cliente. Tá? Então, assim, quando a gente tem isso tudo acontecendo, tá? Eu acho perigoso, tá? Muita coisa na mão do STF. Mas o STF tem que agir, tem que ser uma corte constitucional, tá? Eu acho que deferência, respeito, é uma palavra que a gente deveria, o STF adotar, a gente deveria adotar, tá? E, né, aquela história, por exemplo, de... faço uma saudação aqui, que morreu semana passada, o professor José Afonso da Silva, né? Já aqui contando uma fofoca dele, outra fofoca constitucional, né? Ele tem aquela classificação das normas constitucionais do José Afonso da Silva, que é uma coisa mais clássica do direito constitucional brasileiro, né? Eficácia normativa, eficácia plena, eficácia, aquilo tudo. No século XXI, predomina mais a teoria, assim, bem resumida aqui, nos Estados Unidos com base em Dworkin e na Alemanha com base no Robert Alexy, certo? Sim. E quem traduz o livro, a Teoria dos Direitos Fundamentais, que fala em proporcionalidade, controle de proporcionalidade proporcional, é o filho do José Afonso da Silva, o Virgílio Afonso da Silva, traz a teoria do Robert Alexy. Tá? Aí depois tem um artigo, acho que, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, se não for, já peço desculpa novamente, do José Afonso da Silva falando assim: por que o meu filho não entendeu a minha classificação das normas constitucionais? E essa fofoca eu não sabia. E a que ele está trazendo da Alemanha não é certa, tá? Mas aí tem essa questão aí, esse complexo de Édipo aqui do direito constitucional, né? Mas assim, eu li a Teoria dos Direitos Fundamentais. Lá, para fazer, aplicar o princípio da proporcionalidade e fazer ali, jogar o direito para lá, para cá, qual o limite, ele oferece 23 equações. Alguém aqui já pegou alguma sentença com o juiz fazendo 3 equações para decidir se a norma é constitucional ou não é constitucional? Não, o juiz, eu vi o Marco Aurélio falar ao vivo, tá? Isso deve que tem no YouTube, que o juiz, ele escolhe a decisão, depois procura fundamento jurídico para basear a decisão. Isso, assim, isso para mim é uma das maiores loucuras que eu ouvi na minha vida. Ou seja, tem argumento jurídico para tudo. Sim. Se a gente tem argumento jurídico para tudo, e um órgão que está decidindo tudo, acabou, meu amigo. Vamos fazer o quê? Então, a gente tem que ter a importância, assim, de ter deferência com os outros poderes. Tá? Mas, poder legislativo, mas você, cidadão, vote com responsabilidade. Sem isso, tá? E para votar com responsabilidade, normalmente, a educação faz uma diferença danada. Belíssimas palavras. Com certeza. Belíssimas palavras. E agora, Luísa, por favor, dando seu recado final. Eu queria falar que eu achei esse debate muito bom. Fiquei impressionada com a fala dos dois. São muito conhecedores do direito constitucional, uma matéria que eu tenho um carinho absurdo desde quando eu entrei aqui na Unifoa. E acho que foi um debate muito proveitoso, tendo em vista, né, toda a questão de hoje em dia, toda a matéria constitucional hoje em dia que está tão difundida, né, nos meios sociais. A STF decidiu isso, decidiu aquilo. Então, acho muito importante a gente trazer essa discussão para os alunos que estão, principalmente nos primeiros períodos, né, já terem uma noção do que ainda vão ver na faculdade. E acho isso, achei muito proveitoso, adorei ter o Igor como nosso convidado. E acho que esse podcast vai ser pesado. Não, legal. Fiquei muito orgulhoso pelo convite, principalmente da inauguração. Tá? A Luísa eu já conhecia todo o conhecimento da Luísa, tá? Mas, assim, é uma felicidade muito grande, tá? Minha, acho que sou mais ainda como professor dela, direto, tá? Ver uma aluna dedicada dessa forma com direito constitucional. E é esse tipo de aluno que a gente quer formar aqui na Fundação Oswaldo Aranha. Isso, eu particularmente quero tecer uns agradecimentos aqui à Luísa, aluna que agora está no 10º período,
É bom que se diga que ela fez a prova da OAB em Direito Constitucional, foi aprovada, com louvor ainda no 9º período, dizer que muito engrandece ter discentes ainda no processo de formação, numa mesa como essa, que depois vai ser veiculado esse nosso bate-papo a nível mundial, porque você está no YouTube, está no mundo. Dizer que é uma honra muito grande tê-la como presidente da Liga Acadêmica de Direito Constitucional do Unifoa, tá? É uma honra muito grande. E ser seu professor também é uma honra muito grande, ter sido seu orientador também. É uma honra ter tido aqui você, Igor, carinhosamente, meu amigo e irmão, no nosso primeiro podcast Papo Constitucional. Oportunidade que, quando eu pensei em quem eu traria, né, para trazer aqui um tema e a pessoa, eu falei, o tema não importa qual seja, mas trazendo o Igor aqui, eu tenho certeza que o tema que a gente debater vai ser de elevado quilate. Dizer que é uma honra muito grande. Esse não vai ser o primeiro podcast que você, o primeiro e último podcast que você virá. Outros, certamente, você vai nos honrar com a sua presença. Sabemos que o seu trabalho junto à Procuradoria é intensa, então eu acho que você vai conseguir uma agenda, vez ou outra, para nos agraciar com a sua experiência e novos temas. Gostaria também, nesse primeiro podcast Papo Constitucional, agradecer a direção da FOA, a direção do Unifoa, representada aqui pelo presidente Eduardo Guimarães Prado e pela Ivanete, a reitora do Unifoa, por terem acreditado nesse projeto, e certamente a decisão de vocês em apoiar esse projeto vem umbilicalmente ligados aos objetivos, né, que alicerçam a nossa instituição, que é formar alunos para a vida. E é quando se forma alunos para a vida, a gente está formando alunos não reprodutores de conceito, mas alunos críticos reflexivos, e que lá fora, além de ter um diploma de bacharelado em Direito, esse diploma também vai ser um instrumento de transformação social muito grande. Os alunos do Unifoa, quando se formam em Direito, além do seu diploma ter, né, talvez como principal a satisfação de um desejo pessoal, um sonho pessoal do aluno, mas esse diploma do aluno do curso de Direito, ele é um instrumento de transformação social. E esse podcast vem diametralmente no sentido de que, para provar não, né, para mostrar para a sociedade por que nós somos o melhor curso de Direito da nossa região e lutamos o tempo todo para isso, tá bom? E ressaltando, né, que tiveram, além de mim, 17 alunos. Bom, aprovados na prova da OAB, do 9º e 10º período. Tivemos na semana passada uma solenidade na instituição em que 17 alunos ainda no 9º e 10º período já foram aprovados no exame de ordem. Então, assim, muito bem lembrado, Luísa, muito bem lembrado mesmo. Não, e isso mostra a qualidade do curso. Sim. E mostra que o curso que não quer formar operadores de direito constrói pessoas que pensam, que vão atingir o objetivo, tá? A prova da OAB de forma tranquila. Uhum. Porque ela pensa lá na frente, tá? Quando você pensa na solução do problema, você tem que saber o básico, tá? Perfeito. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, depois se quiser cortar, a gente corta. Mas olha só, por exemplo, a súmula vinculante, quando faz a súmula vinculante, a gente precisa de 2/3 do STF. 2/3, sim. Do STF. E para derrubar a súmula vinculante, a gente precisa de 2/3. Sim. A gente pode chegar a uma lei no STF que tem a súmula vinculante sobre o tema. O STF mudou a formação. A gente tem a maioria querendo declarar a lei inconstitucional, mas você não pode declarar inconstitucional porque você não tem 2/3. Sim. Olha que loucura. A partir do momento que você discute a questão democrática disso, quando tiver que decorar para a prova da OAB que é 2/3 a súmula vinculante, você já sabe disso de cabeça há muito tempo. Com certeza. Exatamente. Entendeu? Com certeza. Você está lá na frente. E aí, tecendo as considerações de agradecimento à nossa querida Luísa, ao nosso querido Igor, e tecendo as considerações, já que nós estamos aqui no episódio de lançamento do podcast Papo Constitucional, também não posso deixar de dizer, além do presidente da FOA e da reitora do Unifoa, agradecer ao nosso coordenador do curso de Direito, Dr. Alan Pansartes, que muito incentivou para que esse projeto viesse à tona. Um abraço para o meu amigo Alan. Isso. O melhor coordenador de Direito do de 2025, né? 2. Do Unifoa, né? Enfim. E dizer que foi uma honra muito grande. Igor, volte sempre. Luísa, volte sempre. E até lá. Até o próximo episódio do nosso podcast Papo Constitucional. Um abraço.